Olá, seguidores da TV TRE-BA. Eu sou Cláudia Cardoso, jornalista aqui da Assessoria de Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. E este é o nosso terceiro episódio da série TRE-BA Explica, um bate-papo com tudo que você precisa saber para as eleições de 2022. Continuamos conversando aqui com o professor Jaime Barreiros, que também é servidor aqui da casa. E nesta conversa falaremos sobre abuso de poder e condutas vedadas durante as eleições. Jaime, agora nós vamos conversar sobre abuso de poder e condutas vedadas nas eleições. Então, o que caracteriza esse abuso de poder? Bom, o abuso de poder eu considero que é um tema central, talvez o mais importante das eleições. Afinal de contas, para que existe o direito eleitoral? Para que existe a justiça eleitoral? A justiça eleitoral e o direito eleitoral existem em uma democracia para garantir a normalidade e a legitimidade do poder de sufrágio popular. O que é que isso significa, traduzindo melhor, numa linguagem mais fácil? O poder de sufrágio popular é o poder do povo, de participar da vida política. O poder de votar, o poder de opinar. E esse exercício desse poder deve se dar com base numa normalidade e numa legitimidade. O que é que significa isso? A normalidade significa a ausência de qualquer fraude, de qualquer manipulação, seja no processo de votação, seja no processo de apuração das eleições. Já a legitimidade é algo que vai mais além, porque a legitimidade diz respeito à garantia da própria autonomia do eleitor, da liberdade, a liberdade de pensamento, fazer com que o eleitor possa ter total condição de, sem qualquer tipo de pressão, decidir diante da urna eletrônica conforme sua mente, conforme suas convicções. Então, combater o abuso de poder significa garantir que o eleitor tenha autonomia, que o eleitor tenha liberdade, que ele tenha condições de decidir sem qualquer tipo de pressão. Então, a lei não define exatamente o que é o abuso de poder. A gente tem que ter muito cuidado na interpretação do que é abuso, por quê? Porque o poder é um pressuposto social. Todos nós somos animais políticos, exercemos o poder. Então, por exemplo, toda campanha tem dinheiro, então há poder econômico na campanha eleitoral. Toda campanha eleitoral se utiliza dos meios de comunicação, né? Toda campanha eleitoral, em certa medida, se utiliza da máquina pública de alguma forma, né? Inclusive, o financiamento hoje é fundamentalmente público. Então não é pura e simplesmente o uso da máquina, o uso do dinheiro público, o uso dos meios de comunicação social que irá caracterizar o abuso do poder, mas sim o uso distorcido, o uso desmedido, aquele uso que desvia da sua finalidade, aquele uso que não está de acordo com a razoabilidade, com a paridade de armas e com a garantia da liberdade e autonomia do eleitor. Então, em cada caso, a Justiça Eleitoral deverá averiguar se uma determinada prática de algum candidato, de algum partido político, está fazendo com que o eleitor perca a sua autonomia, a sua condição de decidir livremente. Quando há, por exemplo, uma compra de voto, quando há uma ameaça, quando há mesmo uma fake news, que faz com que o eleitor tenha a sua capacidade de compreensão atingida acerca do processo político, quando há um abuso no exercício dos meios de comunicação social, quando há gasto não previsto em lei, com abuso de poder econômico. Em todas essas situações, a Justiça Eleitoral poderá ser provocada, seja por candidato, por partido político, coligação, federação partidária e principalmente pelo Ministério Público, para se manifestar no caso concreto, e aí aquele que vier a praticar o abuso e for condenado por isso em uma eleição, deverá perder o registro de candidatura, perder eventual mandato conquistado nas urnas a partir das práticas abusivas e ainda ficará inelegível, sem poder disputar eleições por 8 anos a contar da data da eleição em que o abuso aconteceu. O que o projeto do novo Código Eleitoral diz a respeito do abuso de poder nas eleições e que pode ajudar a interpretação das regras desse ano? Bom, o projeto do novo Código Eleitoral, ele tenta, de forma mais objetiva, dizer o que é abuso de poder político, o que é abuso de poder econômico, o que é abuso dos meios de comunicação social. Porque a atual legislação lá não define. A atual legislação define basicamente as condutas vedadas que estão previstas no artigo 73 até o artigo 78 da Lei 9.504. Mas não define o que é o abuso, o que gera uma subjetividade.
Então o novo Código Eleitoral vem tentar objetivar o que seria o abuso do poder político, o abuso do poder econômico, o abuso dos meios de comunicação social, muito embora essa objetivação seja objeto de muita crítica. Porque, por exemplo, o abuso do poder político, de acordo com o projeto do novo Código, ele está vinculado tão somente ao abuso da máquina pública, o que impede uma interpretação mais extensiva, que já está ocorrendo na jurisprudência, de se considerar que o poder político não é apenas aquele poder vinculado ao Estado, dentro de uma visão, inclusive, de Michel Foucault, da microfísica do poder, de que toda relação humana é uma relação de poder, é uma relação política, e que se há abuso de poder com finalidade eleitoral em uma relação privada, por exemplo, uma relação familiar, uma relação professor-aluno, empregado-empregador, um abuso de poder religioso, esse tipo de abuso também poderá ser configurado como abuso de poder eleitoral, né? Hoje a jurisprudência vem caminhando nesse sentido já, cada vez mais, embora seja um tema ainda muito polêmico, existe aí uma faixa cinzenta para a gente definir se tais práticas são abusivas ou não, mas o novo Código Eleitoral restringe o abuso de poder político ao abuso da máquina administrativa. Vamos ver se ele será aprovado. Afinal de contas, ainda não existe Código Eleitoral novo. O novo Código Eleitoral é um projeto que foi aprovado no ano de 2021 na Câmara dos Deputados, mas está no Senado e muita água ainda irá rolar até que esse projeto vire ou nem vire uma lei. O mau uso das redes sociais pode implicar na caracterização de abuso de poder? Sim, o mau uso das redes sociais pode caracterizar, sim, o abuso de poder, o abuso dos meios de comunicação social. Recentemente tivemos uma decisão muito importante nesse sentido. O Tribunal Superior Eleitoral cassou o deputado estadual mais votado do estado do Paraná por abuso de poder nas redes sociais, quando esse deputado fez uma live no dia da eleição de 2018, atacando a confiabilidade do sistema eleitoral e da urna eletrônica. A Justiça Eleitoral entendeu que aquela desinformação era uma forma de abuso e cassou o registro de candidatura e, consequentemente, o mandato desse deputado, gerando esse precedente. Então nós podemos compreender realmente que hoje é possível que o abuso aconteça de novas formas, inclusive através das redes sociais, já que as redes sociais se tornaram a grande arena do debate público de uns anos para cá. E quais são as condutas vedadas nas eleições previstas em lei? Bom, existem várias condutas vedadas a partir do artigo 73 da Lei 9.504. Vamos citar algumas. É vedado, por exemplo, em regra, contratação, demissão, exoneração de servidor público, mas não é uma regra absoluta também, isso é importante destacar. Por exemplo, contratação de servidor público. Se o concurso público já tiver sido homologado antes do período eleitoral, antes de 3 meses antes da eleição, ou seja, até o início de julho, esses candidatos poderão ser nomeados mesmo durante o período eleitoral. Se for um concurso para Ministério Público, para o Poder Legislativo, também pode acontecer, não é? Cargos de confiança, comissionados, de livre exoneração e nomeação, também pode haver essa livre nomeação e exoneração no período eleitoral. Então a gente tem que observar que existe uma regra, mas existem também exceções. A mesma coisa em relação ao aumento salarial de servidor público. Pode ou não pode nos 3 meses anteriores à eleição? Pode, desde que não seja exatamente um aumento, mas uma reposição salarial, uma recomposição, que não acarrete aumento real. Então, observem as nuances, né? É mais uma questão que está prevista lá na legislação. Candidato participar de inauguração, pode ou não pode? Inauguração de obra pública. Nos 3 meses anteriores à eleição, nenhum candidato a qualquer cargo pode participar de inauguração de obra pública, porque isso vai caracterizar também uma conduta vedada. Aquele candidato que praticar condutas vedadas, ele estará sujeito a ser processado e poderá ser considerado, inclusive, uma vez culpado, poderá ser considerado, inclusive, inelegível e via perder o mandato conquistado nas urnas em virtude da lei das inelegibilidades. Shows artísticos durante o período de campanha, pode ou não pode? Bom, shows artísticos, uma questão muito interessante. Desde 2006 está proibido o showmício. O que é o showmício? Era uma prática muito comum quando o candidato fazia um comício para divulgar suas ideias e levava um artista, geralmente um artista famoso, uma banda de rock, um sertanejo, que juntava muito público, não é? E isso muitas vezes influenciava o voto.
Então, desde 2006, esse tipo de prática está proibido. Entretanto, recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral tomou uma decisão muito importante. Permitiu que shows fechados, onde haja cobrança de ingresso, possam acontecer como eventos de arrecadação de campanha. Então, um artista pode fazer um show no evento fechado, cobrando ingresso para arrecadar recursos para um candidato. Agora, o velho showmício em praça pública, gratuito para o eleitorado, esse realmente não é permitido. O que é captação ilícita de sufrágio? Bom, a captação ilícita de sufrágio é a popular compra de voto. É quando o eleitor tem a sua autonomia, a sua liberdade violada, porque ele está sendo ali convencido a vender seu voto, seja em troca de uma vantagem, de uma promessa de vantagem, ou mesmo em virtude de uma ameaça. Porque muitas vezes o eleitor é ameaçado, e tanto na ameaça como na existência de uma vantagem ou de uma promessa de vantagem, ele está perdendo sua condição de autonomia, de liberdade. Então o artigo 41A da Lei 9.504 trata da captação ilícita de sufrágio, e aquele candidato que ficar comprovado que comprou um voto dessa forma, que captou ilicitamente o sufrágio de um eleitor, ele poderá perder também o seu mandato eletivo e ficar também impedido de disputar eleições por 8 anos. Transporte e refeição no dia, oferecer transporte e refeição no dia da eleição é considerada compra de voto? Bom, oferecimento de transporte e refeição do dia da eleição é proibido desde 1974. Existe uma lei, a Lei 6.091, que proíbe essa conduta. Somente a Justiça Eleitoral é que pode oferecer alimentação e transporte a eleitores, mesmo assim em situações muito restritas. O transporte, por exemplo, em zonas rurais, locais de difícil acesso, o transporte pode ser oferecido pela Justiça Eleitoral de forma oficial. É evidentemente que a proibição do transporte e da alimentação não impede que um cidadão faça uma festa de aniversário, por exemplo, em casa, para os seus parentes, e ofereça pipoca e guaraná nessa festa, né? Ou qualquer outra alimentação. Da mesma forma como dar uma carona para o vizinho também não é problema. O que não pode é existir aquela finalidade eleitoral, né? Que acontece principalmente quando candidatos patrocinam em massa transporte de eleitores, distribuição de alimentos, de bebidas em troca do voto. Então, o caso concreto deverá ser analisado conforme o espírito da lei, que é evitar o abuso do poder econômico por parte de candidatos visando uma vantagem eleitoral.